esteja aqui entre nós, mais de 20, 25 anos, como pastor, e uma das dificuldades que eu tenho encontrado para a igreja, para pastorar a igreja, é a questão da unidade e comunhão. E já ensinei, já preguei, já estudei, principalmente já pesquisei sobre relacionamentos, mas na prática é meio complicado, parece que não funciona. De vez em quando entendo o porquê que não funciona, e por outro lado também, às vezes eu não entendo por que não funciona. Por isso que estou aqui trazendo mais uma vez essa palavra sobre unidade e comunhão. Eu não sei se é pela quarta vez, não sei se quantas vezes, porque a gente canta muito bem, a gente fala muito bem, a gente fala aquelas frases, né, evangeliques, de que Deus sabe tudo, a prioridade de Deus na minha vida, Deus é tudo na minha vida, na minha casa, em todas as minhas coisas, mas no dia a dia não funciona isso, não. Parece que a gente vive outra vida. Aqui em João capítulo 17, versículo 20 a 23, só para ter uma ideia, essa é uma oração que Jesus Cristo fez antes de ele ser crucificado. Ele, amigo do próprio Jesus, aliás, isso, ele andava muito lado do Senhor Jesus, e então essa oração marcou os discípulos, tanto quanto marcou também a todos nós que seguimos a Jesus. Essa oração é uma oração que não deveria ser esquecida. Parece que é uma despedida de Jesus Cristo com seus amigos, e ele ora. A gente sempre lembra da oração que alguém que é amigo da gente quer se despedir, faz uma oração, tchau, vai embora. Aquilo fica na cabeça da gente. Então, Jesus Cristo, ele faz essa oração, não vou ler o capítulo inteiro, apenas três versículos, perdão. Ele diz, a minha oração não é apenas por eles. Eles, os discípulos que estavam ao redor dele. Ele estava falando com o pai dele. Ele diz, peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem dos discípulos ou deles, para que todos sejam como? Seja como? Um. Ele continuou, Pai, como tu és, ou como tu estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos para Filipenses capítulo 2, versículo 1 até 5. Filipenses capítulo 2, versículo 1 até 5. Na versão, existem várias versões da palavra de Deus, mas eu gosto mais da versão que estou usando aqui, nova linguagem, que diz, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anime, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de almas e mente. Não faça nada por interesses pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes, considerem os outros superiores a vocês mesmos, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo já tinha. Depois a gente vai completar com o que Jesus Cristo pensava. Unidade em Cristo. Quando uma pessoa
ela não consegue viver a unidade em Cristo Jesus, quando não consegue, e quando diz que é muito difícil viver a unidade em Cristo, é um indício que a pessoa não aceitou Jesus Cristo ainda, ou melhor, não foi aceita a Jesus, ou ainda não teve experiência de regeneração, e se essa pessoa veio a faltar ou morrer, ela vai para o inferno. Porque a unidade de Cristo em Cristo Jesus, ela começa onde? Começa com o novo nascimento em Cristo Jesus. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele está usando a expressão, insistindo em dizer, por estarem em Cristo, não é por estarem em outros deuses, por estarem em Cristo Jesus, então já faz diferença isso. Se você fosse em homem ou algum adepto de algum político, por estarem naquele partido, por estarem naquela filosofia, por estarem naquela ideologia, isso é outra coisa. Vive de acordo com aquela ideologia, naquele partido. Mas o apóstolo Paulo está sendo bem claro em dizer, por estarem em Cristo Jesus, vocês já são regenerados, já se converteram, por estarem em Cristo Jesus, então viva uma vida diferente, uma vida diferenciada. Então, a unidade que a gente fala, ou que a gente pensa, ou que pregamos aqui, tem que começar primeiro em Cristo Jesus. No momento que eu tenho a minha experiência de conversão, já começo a pensar que estou junto com Cristo Jesus. Quando estou unido em Cristo, literalmente também estou unido com meu irmão, com meu próximo, não importa a sua raça, não importa a sua ideologia, o seu cheiro, não importa o que ele pensa, não importa o seu tamanho da conta bancária. Então, eu estou unido com Cristo, também estou unido aqui com a pessoa. Agora, eu consigo unir-me com Deus, mas com o irmão não consigo. Então, repensa a sua fé. Se você morrer, vai para o inferno. Todo tipo de unidade em Cristo Jesus que a gente pensa, diante de todas as atividades que a gente faz aqui, unidade, se não tiver em Cristo, está zerado, está fora. Segundo, você adquire uma nova mentalidade. Quando a gente entrega ou nos regeneramos em Cristo Jesus, a nossa mente muda, o nosso jeito de pensar muda, e por estar em Cristo, começa aqui com a mudança da mentalidade. Eu não posso mais pensar mediocremente falando, não posso mais pensar com aquelas ideias, com aquele pensamento louco ou louca. Não posso mais ter aqueles pensamentos antigos, aquela mente arcaica em mim. Por quê? Por estar em Cristo, a minha mente mudou. Está me entendendo? Por estar em Cristo, a minha maneira de pensar mudou. Se eu pensava antigamente, antes de entregar a minha vida para Jesus, se eu pensava que olhando para todo mundo não presta, todo mundo é assim assado, fica xingando todo mundo, fica falando mal de todo mundo, e na hora que eu me regenerei, não mudou. Mudou a minha maneira de pensar. Deus tem uma oportunidade para todo mundo. Hoje você não está bem, mas amanhã vai estar bem. Hoje você talvez está longe de Deus, mas Deus um dia vai te levantar. A minha mente mudou. Por quê? Porque eu estou em Cristo agora. Então, por estarmos em Cristo, nós nos regeneramos, consequentemente, a nossa mente muda. É impossível alguém afirmar que fui regenerado e continua com a mesma mentalidade. Não dá. Não existe isso. Se você ainda continua com a mesma mentalidade, então você ainda não está em Cristo. É sério isso, ainda não está em Cristo. Se você acha que não mudou nada na sua vida, na sua história, não mudou nada, a mesma mente que você tinha antes de começar a frequentar a igreja, sei lá, antes de se batizar, antes de começar a fazer parte de algumas atividades aqui na igreja, se você continua com a mesma mentalidade, alguma coisa está errada. É sério isso. Busca o arrependimento em Cristo Jesus. Se arrependa.
ainda há tempo para se arrepender. O apóstolo Paulo, quando escreve lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: e não vivam conforme os padrões desse mundo. Quando ele fala não viver conforme os padrões desse mundo, e não vive conforme os pensamentos desse mundo. Como é que são os pensamentos desse mundo? Não preciso falar, você sabe, você conhece pessoas com quem você convive com ela, os seus colegas, vizinhos, amigos que você tem, o que eles pensam? Vai na igreja. Não vou na igreja, eu vou dar dinheiro para pastor. Pensamento do mundo. Isso é fanatismo, pensamento do mundo. E quem não nasceu de novo ainda, o que eu vou fazer lá naquela igreja lá? Sou roubalheira que tem lá, sem malandragem que tem lá, todo mundo hipócrita, frequentar a igreja evangélica, pensamento do mundo. Vou fazer o quê? Porém, eu como estou em Cristo Jesus, eu não posso pensar dessa forma. Eu olho para a igreja, são meus irmãos que estão lá. Eu vou para a igreja, olha, as crianças estão estudando lá. Eu vejo na igreja, puxa vida, Deus está levantando homens de caráter, homem de Deus, mulher de Deus naquele lugar. Porque a minha mentalidade mudou, eu tenho uma maneira de pensar diferente. O apóstolo Paulo diz que não viva conforme os padrões desse mundo, que são pensamentos desse mundo. Mas tira isso. Deixa que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sua conversão precisa influenciar o seu coração, e também não somente o coração, mas a maneira de pensar. Tem que mudar. Tem que mudar. Com a palavra do Senhor, tem que mudar. Se não mudou ainda, irmão, essa é uma situação sua, você tem que se resolver com Deus. Mas tem que mudar. Não dá, é impossível você ser regenerado, continuar com a mesma mentalidade, com o mesmo pensamento arcaico, antigo. Impossível isso. Isso não é pensamento de Cristo, não é pensamento de uma pessoa que se declara como filho ou filha de Deus. Não dá. Não dá. Não dá. Não é uma opinião do pastor de uma igreja local. É a Bíblia que está dizendo. Você acabou de ler aqui, Romanos capítulo 12, versículo 2. Versículo, aliás, ainda, terceiro ponto, perdão, nesse mesmo contexto. A unidade começa com a transformação da mente em Cristo. A mente mundana não consegue viver a unidade. A mente humana, a mente dos homens, sem Cristo Jesus, não consegue viver a unidade em Cristo. Pode inventar uma filosofia, pode inventar alguma coisa, mas o viver a unidade em Cristo jamais. Porque Cristo não está ali. É bem simples. A pessoa que não tem Cristo não consegue viver a unidade. Repito. Pode inventar uma filosofia de vida. No grupo deles aí, sei lá, entre eles, entre amigos, mas viver a unidade em Cristo Jesus é diferente. É diferente. Quarto lugar, tudo na sua vida é definido pelos seus pensamentos. Tudo na minha vida, tudo que você pensa, tudo que você é, até onde você vai, começa aqui. Se tudo começa aqui, então você precisa se preocupar muito mais com seus pensamentos. Que tipo de pensamento que você desenvolve? Que tipo de pensamento que você adquire? Se tudo começa aqui na sua mente, antes de você vir aqui hoje, nessa noite, algum momento você decidiu, aonde? Aqui, vou na igreja. Antes de você vir para cá, você decidiu.
O que eu pensava? Que roupa que eu vou usar? Eu estava perguntando para minha esposa. Que roupa eu vou usar? Eu falei, tem um monte de roupa aí, usa aí. Ela falando comigo. Mas é assim mesmo, é normal isso. A roupa que você usou, decidiu aqui, na mente. Se você viria de Uber, ou de carro próprio, ou de bicicleta, ou a pé, tudo foi decidido aqui. Então, a mente que você tem define a sua fala, o que você vai falar, o que você faz, o seu comportamento é definido por aquilo que você pensa. O seu destino também é decidido pelos seus pensamentos. Então, tudo começa por aqui. Comemoramos aqui, alguma semana atrás, a virada do ano 2023 para 2024. Glória a Deus por isso. A bondade, a graça e a misericórdia do Senhor. Mas se você entrou ou virou o ano ainda com a mentalidade de 2020, o que você espera 2024? Você chegou para essa data, esse ano, 2024, ainda com a mentalidade de 2022? Não espera muita coisa não. Talvez alguns respinguinhos aí de bênção aí, você vai recolhendo, vai colhendo aí, mas não espera, não. Você, na mudança do ano, tem que dar um clique aqui, ó. Trocar o chip. Mudei. Mudou. Que ano? 2024. Até troca de chip. Porque o ano passado já venceu. Precisa haver mudança da mente. Porque tudo que você reclama, não reclama para ninguém, não reclama com o partido, não reclama nem com Deus, não reclama com o pastor, com o vizinho, com quem for, com o marido, porque tudo é a sua responsabilidade. O que você coloca aqui, nessa caixa, é isso que você vai falar. O que você coloca nessa caixa, o que você vai viver. O que você coloca nessa caixa aqui, é a maneira que você vai andar de dia após dia. Tudo tem muito a ver com aquilo que você coloca aqui nesse caixote aqui, ó. A escolha é sua todo dia. O que vou encaixar na minha cabeça? Porque tudo que você põe aqui se torna o seu estilo de vida. O jeito que você fala, a roupa que você vai usar, amigo que você vai escolher, namorada que você vai escolher para namorar com ele, que sei lá, para casar com ele, tudo aqui começa aqui. Ideias, futuro. Projetos futuros, começa tudo aqui. Não fica pensando que não, estou esperando um milagre para Deus aí, eu fecho os olhos, vou dormir, daqui a pouco o anjo vai vir aqui, faculdade, me formei em engenharia. Acabou. Não existe. Tem que começar a mudar aqui. Mudando aqui, tomando decisões dia após dia. O que eu posso melhorar para o meu casamento, para a minha família? O que eu posso melhorar para a minha profissão, para a minha vida financeira? O que eu posso melhorar nas minhas conquistas do dia a dia? Tudo começa nesse caixote aqui, ó. Então, o que você quer, deseja ser, nos próximos meses, nos próximos anos, se não houver mudança, caixote, não reclama para ninguém. Reclama de si mesmo. Não reclama nem do seu marido, nem da sua esposa, ninguém. Seja a culpa dos seus pensamentos, das suas escolhas. Nenhuma pessoa consegue viver a unidade em Cristo com uma mentalidade velha, antiga, mundana, contaminada, poluída, com as ideias separatistas, com as ideias, a mente preguiçosa, mente preconceituosa, ganâncias. Não consegue viver a unidade em Cristo com as ideias malucas. Não dá. Não vou conseguir, não. Sexto lugar, a mente renovada em Cristo nos fará viver com bondade uns aos outros. Quando a minha mente ela é renovada em Cristo Jesus, como o próprio apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, no que nós lemos aqui, diz, quando a nossa mente é renovada, nós vamos conseguir viver uns aos outros com bondade.
uns aos outros, misericordioso. Eu olho para meu irmão, não porque ele é perfeito, eu vou aceitar ele com misericórdia. O que significa misericórdia? É ter pena alheia. Apesar dos seus defeitos, apesar da sua derrota, eu amo essa pessoa, tenho pena dela. Misericórdia. Olhar para uns aos outros, são pessoas que são falhas, cheias de defeitos, e mesmo assim são pessoas que eu preciso amar. Porque Deus também me amou do mesmo jeito. Quando a gente tem uma mentalidade renovada, nós vivemos em harmonia com tudo. Em ver harmonia, você não aparece para ninguém, não aparece. Hoje estava olhando assim para ter nossa irmã que trabalha na mídia, a Laurinha, né, que faz flyer para a gente, uma bênção de Deus, né, e aí a família dela, que ajuda também. E estava olhando alguns flyers, né, em redes sociais, até no nosso mesmo, na nossa campanha. E os pastores, né, não estou falando mal de um pastor, mas é um ponto de vista meu, que coloca a foto do pastor no flyer, foto do pastor X que vai pregar no flyer. E eu fiquei me questionando, poxa vida, por que tem que colocar minha foto lá? Eu não gosto muito. Às vezes os pastores, para onde eu sou convidado, eles me impedem, né? Pastor, manda a sua foto para colocar no flyer. Eu falei, não me sinto muito bem colocar no flyer, uma foto e tal. Me lembro que quando a gente foi para Vitória, fomos na viagem missionária, na nossa igreja que a gente foi visitar, quando chego lá na porta da igreja, colocaram a foto minha, como é que é? Na faixa da igreja, colocaram a foto minha, olha que pastor nos usa, vai estar aqui com a equipe lá no Guarujá. Eu falei, que misericórdia, o pastor está doido, acho que fumou maconha, não sei, pastor. Não gosto disso. Chama a atenção dele quando a gente chegou lá. Falei, irmão, por que fez uma coisa dessa? Eu não gosto disso. Meu ponto de vista é minha. Quem gosta, ele gosta, amém, faça isso. Mas eu creio que a foto que deve ser colocada numa faixa, no flyer, é de Jesus, meu amigo. Porque as pessoas vêm para a igreja por causa de Jesus, não por causa de mim. Porque só se as pessoas estão indo para a igreja por causa da pessoa que está no flyer, está desviada. Quem está no flyer? É o pastor Ari. Nosso professor, vamos lá. Faz a fila na porta. Não, me entenda, irmãos, não estou aqui. É o meu ponto de vista minha. Eu não gosto de colocar foto no flyer. Às vezes, quando você vê uma foto minha na flyer, e talvez alguém colocou, sei lá, sem até não me perguntar. Mas a gente precisa vir para a igreja com essa fé. Eu vou ver Jesus. Não é um pastor, não é um fulano que está aqui vai pregar. Vou ver Jesus. Porque lamentavelmente entristece o meu coração. Quando a gente vai para a igreja, a gente vê, qual é o preletor que vai pregar? Quem vai pregar lá? Às vezes a gente fica perguntando aqui entre nós, na campanha, quem vai pregar na segunda? Para que você vai ver? Na campanha, quem vai pregar na terça? Quem vai pregar? Você nunca perguntou? Você está virando idólatra de homens. Nunca perguntou? Quem vai pregar na quinta? Quem vai pregar na campanha? Irmão, aceita Jesus, por amor de Deus. Está desviado. Você tem que vir aqui na igreja, precisa vir por causa de Jesus. É por causa de Jesus, não é por causa do ser humano que vou lá e diz assim, meu Deus, pastor Nzuzi, a minha deusa, pastora Liliana, te adoro. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Vem na igreja por causa de Jesus, porque Deus pode ou não me usar. Deus pode usar essas crianças, adolescentes que cantam aqui, que dançam, que Deus pode usar a vida dela para tocar em você, para curar a sua vida. Deus pode usar a irmã que trabalha na cantina, Deus pode usar a nossa secretária, Deus pode usar quem quer, porque a obra é dele, não é minha. Não é minha. Não para com essa religiosidade, dizer que eu vou ali, o homem de Deus, cheio de estrela, vai falar.
cheio de diplomas, cheio de status. Irmão, na unidade a gente vive a vida de simplicidade, sem estrelismo. Sem estrelismo. Na unidade a gente vive simplicidade. Tenho pego muito no pé dos nossos jovens aqui, que ministra aqui. Irmãos, bola no chão. Vai com o cão. Por quê? Eu estou no caminho do Senhor, eu acho que há mais de 40 anos. Alguma coisa eu posso ensinar para vocês. A gente já viu tantas estrelas se levantando e apagando no dia seguinte, numa hora de louvor, dança, ministro disso, ministro aquilo. Tantas estrelas que parece que é aquele... Como é que chama aquele pica-pica? Pica-pau. Não é pica-pau, o que acende, apaga, acende, apaga. Pisca, pisca. Não, pisca, pisca não. Vagalume, a verdade. Vagalume, eita nossa. O som do vagalume. Acende, daqui a pouco apagou. Acendeu, todo mundo começou a aplaudir, começou a ter seguidores. Daqui a pouco, piu, onde que ele foi? Sumiu nas redes sociais. Acontece muito isso. Por quê? A pessoa queria ser estrela. Por quê? Até pregadores, famosos pregadores. Vagalumes. Famoso fulano de tal, prega estádio, prega em meio a 50 mil pessoas, tal. Quantos seguidores? 200 milhões de seguidores. Vamos seguir? Vamos! Unção de vagalume. Acende e apaga. Acende. E todo mundo, inclusive, gosta. Está acendendo? Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos atrás daquele cara. Vamos lá. Onde que ele toca? Onde que ele vai cantar? Unção de vagalume. O que Deus espera de nós, que é a unção de Cristo Jesus. De eternidade em eternidade. A honra e a glória, o louvor, o brilho é para Ele. Somente para Ele. Somente para Ele. Somente para Ele. Não é para nós. Não é para ninguém. A mente renovada em Cristo nos fará viver uma vida de bondade, misericórdia uns aos outros, viver em harmonia com todo mundo, tendo o mesmo amor e unidos de almas e de mente, sem arrogância, sem orgulho, sem interesse próprio, mas com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual era o sentimento que houve em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo completa no versículo 6 até 8, o mesmo capítulo 2. Qual era o sentimento que houve em Cristo Jesus? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo o que aqui devesse se apegar. Mas em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente. Obediente até a morte da cruz. O Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se esvaziou de si mesmo. Se esvaziou para se tornar servo, escravo de nós. A gente fica brigando por causa de títulos, por causa de reconhecimentos. A gente fica brigando por causa que não tem título, sou reconhecido. Você se esvazia. Siga o exemplo de Jesus. Se o nosso Deus, Criador do céu e da terra, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, conseguir se esvaziar para se tornar escravo, quem sou eu? Por que não posso me esvaziar? Eu fico impregnado, grudado nessa arrogância de reconhecimento, de aplauso dos homens, de saudações dos homens, do reconhecimento dos homens. Não, Jesus Cristo, sendo Deus, se esvaziou, se tornou escravo.
Ele se humilhou de tal maneira que foi obediente até a morte, mas no final, de tanto que ele obedeceu, o próprio Pai o exaltou e o deu um nome que está acima de todo nome. A gente inverte isso. A gente quer em primeiro lugar a honra, quer a glória, queremos a fama, sem ser humilhado, sem passar por um processo de quebrantamento. A gente quer a fama, os aplausos, títulos, reconhecimento e tal. Já passou por o processo? Não. Do seu jeito. Viver a unidade em Cristo implica na morte do individualismo por causa da comunhão com os outros. Quando eu estou pensando em viver a unidade em Cristo Jesus, eu preciso morrer. Morrer, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo escreve dizendo: eu fui morto, crucificado. Versículo 20, Gálatas 2, 20. Colocar aqui no... Já achou? Tá aí. Se você consegue ler, por favor, acompanha. Aliás, vamos ler todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu fui crucificado. Para você viver a unidade, precisa ver a morte do ego. Eu preciso morrer. Orgulho. Eu preciso morrer. Fui crucificado juntamente com Cristo, para que eu posso vivo pela fé. Por que preciso morrer? É porque não vivo mais sozinho. E estava falando sobre isso e fui pregar não sei aonde. Esse dia, não sei se foi em São Vicente que foi pregar, estava perguntando, acho que eu perguntei aqui, entre viver a vida de solteiro e viver a vida do casal. Quantos aqui que são casados? Levanta a mão. Ô Gustavo. Oi, Claudireiro, olha ali, ó, está em dúvida, está fazendo assim, ó. Fabião, está casado? Se você levantar a mão, você nem vai sair daqui. Pessoal da nossa célula, seja bem-vindo aí, que Deus abençoe você. Uma grande honra aí estar aqui com vocês aí essa noite. E quando você é casado, ou quando você casa, melhor, antes de casar, você tinha a vida de solteiro. Vida de solteiro é aquela vida de maloqueiro. Não tem hora de dormir, não sabe onde você vai comer, não sei com o que você vai comer. Aquela vida louca. Come de tudo, mas casou. Esquece. Esquece os amigos, esquece os parentes, esquece colegas, esquece. Casou, acabou. E a unidade em Cristo também nos leva a isso. Você aliás, não era evangélica, tinha uma vida sua, com seus interesses. Se converteu em Cristo Jesus, acabou. Aquela vida pessoal, opinião pessoal, a minha vida, não tem mais a sua vida. Agora é a vida com Cristo. Não tem mais a sua vida particular, pessoal, minha opinião, não, acabou. Acabou. Porque você morreu, está crucificado com Cristo Jesus. E por causa do propósito da unidade de Cristo, que Deus deseja na minha vida, na sua igreja, o Senhor vai te passar pelo processo de quebrantamento. Porque a ideia do Senhor é que a igreja seja unida. Nós ouvimos aqui a oração que Jesus fez em capítulo 17 de João. Que a vontade dele é que todos que viessem a crer, através da mensagem, da pregação dos seus discípulos, que vivessem uma vida de unidade. Como Pai, nós somos um. Eu e você, Jesus dizendo.
Esse é o propósito de Deus. Porém, entre nós, sempre existem aquelas pessoas que acham desnecessário. Essa coisa de unidade é uma história inventada. Não quer saber disso. Sempre algumas pessoas que pensam em atalho. Vou fazer diferente. Não, está ensinando sobre unidade, mas eu quero fazer diferente, de outra maneira. Aí, o propósito de Deus é que a igreja inteira viva a unidade. Quem viver fora dessa ideia, desse propósito, Deus agora não é mais você. Deus vai te colocar no propósito de quebrantamento. Ele vai te quebrantar. Jeremias capítulo 18. Jeremias 18, versículo 1 a 6. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa de oleiro, e eu lhe falarei de ali. Versículo 3. Fui à casa de oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro. Amassou o quê? E começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês? Ou acaso, ao Peniel Vicente Carvalho, não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Uma ilustração que costumo dar, quando a gente fala sobre unidade e comunhão. Esse saco aqui que é de batata. Esse saco está unido ou está em comunhão? Hã? Não está unida? As batatas aqui estão unidas? Não, está só num saco de batata. Não é comunhão aqui. Isso aqui. É aglomeração de batata. Ou quando alguns crentes se reúnem na igreja, na célula, sem unidade, na sua casa, numa pizza, pizzaiola, e um grupo de dança, ou grupo de louvor, pessoas, um grupinho aí no futebol, se unindo aqui, só como um saco de batata, mas não são unidos. O que falta aqui? O que falta? União. E para ter união? Precisa do quê? Essa batata é crua ou cozida? É crua ou cozida? Errou, cozida. Duas batatas são iguais, cozida e crua. Essa cozida descreve a minha vida. Quem está entrando aqui, não sei se foram apresentados aqui visitantes ou não, mas eu creio que sim. Quem olha para nós, duas batatas, não vejo nenhuma diferença. A aparência é igual. É só eu que estou com a batata na mão que sei a realidade de cada um. A pessoa que não aceitou Jesus, com aquela que aceitou Jesus, se não viver em unidade, continua igual. Dá aparência mesma, usa a mesma roupa, cheirosa, tal. Agora, por que essa batata aqui não é cozida? Logicamente, de propósito, eu não cozinhei. Mas pode haver convívio entre nós, com todo o respeito à expressão que eu vou usar aqui, uma forma de expressão apenas, de um crente que não é cozido, de um crente que é cozido.
Aquele que não é cozido, ele se rejeita, se nega de ser transformado. Não aceita a palavra, não aceita o fogo do Espírito, vive se desculpando, continua desse jeito. Tipo, todo mundo aqui é crente, até que se diz o contrário. Qual é a diferença dessa batata aqui? Está cozida. Qual é o processo que ele passou? Ele passou, em primeiro lugar, pela lavagem. Lavou. O que lava a vida da gente? A palavra de Deus, que nos lava. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, ele vai te purificando, vai te lavando. Quanto mais você vai escutando a palavra de Deus, a palavra de Deus vai esmorecendo o seu coração, juntamente com o fogo do Espírito Santo. Talvez não seja do dia para a noite, mas o processo de se manter ouvindo a palavra e buscando a Deus, a presença do Espírito Santo juntamente com a palavra de Deus, vai te esmorecendo, vai te quebrantando, vai ficando mais vulnerável para o bem, para a glória de Deus. Fica mole. A gente daqui a pouco fica chorando o tempo todo. Por que está chorando? Mas por alegria, quer mudar, conhecer esse Deus. Fica muito sensível muitas vezes, em alguns momentos, por causa da presença de Deus. A presença de Deus é fogo em nossas vidas. E a palavra de Deus é água que ferve dentro da nossa alma, que vai nos moldando, ficando mais sensível, mais leve, em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouco o próprio processo, vem a faca, a palavra de Deus vai nos descascando. Vai nos descascando. Vai nos descascando. A palavra de Deus, isso é com persistência na palavra de Deus, vai te descascando. Vai te descascando. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, e eis que tudo se fez de novo. Eu mudei a minha vida. O meu passado está atrás. Você quer saber do meu passado? Pergunta para o diabo. E Deus vai te falar do meu futuro. Não tem mais passado. Eu sou batizou para você frequentar a igreja. Está esmorecido. Aqui o profeta Jeremias diz: povo de Israel, e vocês são como barro. Não é isso que você queria. Não queria ser quebrado. Deus usa o processo para te quebrar, por causa do maior propósito dele, que é a unidade. Você vive fugindo da unidade. E Deus vai usar muitas vezes crise financeira, doenças, vai usar lutas, rejeição. Deus vai usar situações difíceis e cruéis que você nunca vai entender. O barro, nas mãos do olheiro, que você é. Barro que você é. Aqui você pode chorar. Chora à vontade, a mãe não vem, nem ouve. Porque é deserto. Porque a gente vive se fugindo, do quebrantamento. Se eu falar para você que vamos ficar aqui orando até meia-noite, não, pastor, está exagerando. Mas em algum momento Deus vai te pegar. Não adianta fugir de Deus. Em algum momento Deus vai pegar você. Quando você começar a orar de madrugada, porque está numa situação muito perene, vai começar a pedir oração para todo mundo. Algum momento, algum lugar, Deus vai te pegar. Vai lá, unidade. Não tem tempo. O propósito de Deus, Deus orou sobre isso. Que a minha igreja, o meu discípulo seja um. Não é uma vontade humana, não é uma escolha humana de algum pastor, não é. Jesus pedia essa unidade antes dele ser crucificado. Só que nós achamos que nós somos muito especialistas em desculpa, em fugir. Somos muito espertos. Mas
Deus vai te pegar na mão dele. Fala para você, irmã, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Não importa quanto tempo você vai fugir, mas Deus vai te pegar um dia. Vai te pegar. Ou você vê por amor, ou você vê por dor. Deus vai te pegar. Não interessa quanto tempo vai fugindo. Até quando vai fugindo de Deus? Até quando? Te pergunto. Até quando? O propósito de Deus é que a igreja dele, queira você ou não queira, deve ser unida. E você está fugindo? E aqui, o que por aí? Pensei que ia querer, por aí. Vamos trazer carne moída aqui, vamos colocar. Tá, super. É uma Flávia. Batata sem quebrantamento vai continuar sendo batata crua. Mas o que possibilita a unidade somente quando há quebrantamento, quando Cristo Jesus entra em nós. As pessoas, quando olham para nós unidos, elas vão crer que Jesus Cristo existe. Que nós não somos simplesmente um saco de batata crua. Porque num saco de batata, cada um aqui tem o seu lugar. Cada um aqui tem a sua cor. Cada um aqui tem o seu tamanho, a sua marca aqui. Aqui na unidade, no purê, as marcas individuais sumiram. Os defeitos individuais sumiram. Para de ficar filmando aí você. Os erros, as falhas individuais sumiram. Aqui você é protegido. Aqui você é acolhido. Aqui você se esconde debaixo da sombra das asas do Senhor. Aqui, como a igreja, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Agora, uma batata crua, que não quer morrer, que não aceita o cozimento. Tenta ver aqui, como é que fica? Vai ficar só melado. Vai ficar só melado. Por que essa batata não quebrantou? Com purê. Por quê? Me responda. Tem muita gente no meio de crentes que não se quebranta. Porque frequenta a igreja, porque vai em todos os cultos, porque trabalha em uma área, mas não muda de vida, continua a mesma coisa. Por quê? Não se quebranta. Porque frequenta a igreja, sou da igreja, pastor nos usa. O que mudou na sua vida? Nada. Você é uma batata crua na lista de membros da igreja. Porque quem está sendo cozido pela palavra, quem está sendo cozido pelo Espírito Santo, vira purê, junto com os outros. Vira unido com outras pessoas. A pergunta é, você quer continuar sendo purê? Ou batata crua num saco de batata? Você que vai responder. É você que vai responder, não sei que vai responder. Mas o Senhor vai te pegar para te quebrantar, te levar no vale. Na unidade de Cristo Jesus, você está morto. E o morto já renunciou a opiniões individuais por causa da coletividade. Nós somos mortos em Cristo Jesus. E o morto não tem mais vontade própria de fazer o que ele quer. Mas a vontade de um morto é fazer aquilo que o Senhor da igreja deseja, não aquilo que quer. O morto não tem mais livre-arbítrio. Eu posso escolher o que eu quero aqui na igreja. Eu posso escolher obedecer ou não obedecer. Não, acabou. O morto chega a escolher e só faça aquilo que Deus quer. Não pode ficar escolhendo se eu vou ter que amar esse,
tem que perdoar esse, tem que odiar aquele. Não. Quem está morto em Cristo Jesus tem um dever só de amar. Amar, 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 mesmo que você não goste. Você não faz mais a sua vontade própria. Te machucaram, ama, perdoe. Vive a vida de Cristo. Te humilharam, ama. Não tem mais a escolha da minha vontade, dá um tiro. Eu preciso aceitar Jesus. A minha vontade é fugir. Razão pela qual muitas pessoas ficam pulando de igreja em igreja, porque não morreram. Não quero morrer, de jeito nenhum. O irmão Ângelo aqui me machucou, não vou com a cara dela, vou mudar de igreja. A irmã Renan me machucou, sei lá, me humilhou, e vou mudar de igreja. Não mude de igreja, mude de vida. Só se você for em uma igreja que não prega a palavra. Tem tanta por aí. E muitos. Só vai orar para você, para bênção, acabou o culto, vai embora. Bênção, vai ganhar o carro, vai ganhar a mulher, vai ganhar a casa, vai ganhar o marido, vai embora. Aí sim. Mas se for pregar a palavra de Deus, Deus vai te encontrar. Vai te encontrar. O morto não tem mais livre-arbítrio, não tem. O morto não tem mais de escolher se deve orar ou não, se deve ler a Bíblia ou não, se deve cultuar no domingo, na quinta, na campanha, eu devo ir ou não. Se tem vontade de ir numa campanha, num culto que está sendo, não tem mais vontade. Obedecer. Acabou, porque está morto. Não tem mais uma vontade própria, uma escolha própria. O que me faz viver aqui, vir em todos os cultos, até às vezes, não vir aqui, mas vou a outro lugar? Por causa do dinheiro? Não. Porque sou morto. Não tenho mais vontade própria. Se pudesse ressuscitar a minha vontade, não estaria aqui. Eu falo isso com muita sinceridade. Se pudesse escolher a minha vontade, essa hora estava no shopping, tomando açaí. Essa é a minha vontade. Mas por que eu não vi a minha vontade? Porque já morri, Morri. Porque por causa disso que muitas pessoas dizem, você que é pastor, é fácil, né? Não, tem pastor que são carnais. Não morreram, não. Não é por ser pastor que a gente é assim. É porque já morri. Morri, faz tempo. O morto não tem mais escolher o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. O crente que está regenerado em Cristo Jesus e é batizado, a vida individual não existe mais. Na igreja não é um lugar, cada um faça o que quiser, mas fazemos o que Cristo quer. Isso que a gente vive aqui. O que Cristo quer na nossa igreja aqui? Lemos a Bíblia, todo mundo juntos, alguns pararam no grupo, células, com a mesma visão nossa, nenhuma célula deve pensar diferente. Nenhuma célula é uma igreja em particular, não é. Líder de célula precisa inspirar os seus liderados pela visão de Deus, pela visão da igreja. Nenhum líder da igreja é pastor de uma célula. Se um líder está fazendo uma coisa diferente, você que são membro de célula, pergunta para ele, ou pergunta para o pastor Jesus. A nossa célula está fazendo coisa diferente. Andamos com a mesma direção da célula, da escola dominical, oração, jejum, trabalho que a gente faz aqui com criança, com jovem, com adolescentes, trabalho que a gente faz aqui com casais, trabalho de intercessão, nós andamos juntos, ninguém pode ficar para trás, é unidade. O que é? Na unidade ninguém pode ficar para trás, ninguém pode pensar diferente. Não, esse negócio aqui de célula, esse negócio do louvor, esse negócio, eu penso diferente. Aceita Jesus.
porque é demônio. Se encontrar alguém pensando diferente, irmão, aceita Jesus, né? A unidade só está em Cristo. Você não pode pensar diferente. Questiona ela, ou questiona ele mesmo. Por que você tem que pensar diferente? Não, porque a minha opinião. Você não tem mais opinião, está morto. Cara, você já morreu e tem opinião. Que opinião você tem? Acabou, todo mundo andamos na mesma direção, andamos com os mesmos interesses. Qual é o interesse? É o crescimento. Qual é o interesse? Conquista dessa cidade. Qual é o interesse? Queremos ver esse ano batizar mais gente. Todo mundo pensa da mesma maneira. Agora, quem é que tem que pensar diferente? O líder disso, o líder de louvor, o líder de célula, o líder da dança, pensa, quer fazer diferente. Isso é demônio. É espírito de divisão. Você está aí? Segura um pouquinho, depois eu vou devolver seu ingresso. Depois devolvo o seu ingresso. Na unidade não há pensamento diferente. Não se aceita. Tudo é igual. Uniforme, tudo. Somente quando estamos com os mesmos pensamentos em Cristo que podemos viver a verdadeira comunhão. Que vivemos, sim, a comunhão em Cristo Jesus. Começa tudo na unidade em Cristo. Cuidado, não confunda agrupamento com unidade. Não confunda congregar com unidade. Não confunda amizade com unidade. Não confunda o andar junto, o namoro, o casamento, família, morar junto com a unidade. Tem casais que moram junto há mais de 10, 15, 20 anos, mas não são unidos. O marido fala uma coisa, ela fala outra coisa. Vive essa rixa entre eles. Não são unidos. Só casaram por grana, por interesse, por beleza. A beleza acabou. E tudo caiu. Tudo caiu, virou careca. E aí o que traía um ao outro aí acabou. Amor acabou. Não casaram pela unidade, casaram por interesse atraente. Muitos casais vivem separados, andando juntos. Não confunda grupo de WhatsApp com unidade. Não confunda seguidores de redes sociais com unidade. Não confunda curtidas com unidade. Não confunda fazer parte do mesmo ministério de dança, intercessão, louvor, célula, casais, mulheres, jovens. God estão na unidade com você, nem sempre. Pode estar contigo na célula, com você naquele ministério, mas cada um tem cabeça diferente. Isso não é unidade, não. Nem todos que estão presentes numa festa, num jantar, na sorveteria, na pizzaria, numa carona contigo, estão em unidade com você. Não. Unidade de uma pessoa pode estar aqui, mas está pensando diferente. O corpo está aqui, mas a cabeça está na pizzaria. O corpo está aqui, mas depois do culto aqui não vejo a hora. Tem que pegar uma menina, tem que pegar um rapaz. O corpo está aqui, não está nem na palavra, não está unido. Não está unido. Unidade é aquele que está aqui, está com a mente aqui, está pensando aqui, o que o pastor está dizendo, aonde que eu preciso fazer a minha parte, o que eu tenho que mudar na minha vida. Isso é unidade. Eu quero melhorar, mas isso é unidade. Mas está presente aqui, com a mente diferente, em outro lugar, você não está em unidade. Você está em outro lugar. Só para concluir, a unidade nos traz para a comunhão. O texto de Lucas, lá em Atos capítulo 2, é um texto que é muito contextualizado hoje. Atos capítulo 2, versículo 41 a 47. E aqueles que criam na palavra ou nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 13.000 pessoas. Versículo 42 diz: todos perseveravam, todos, unidade, perseveravam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir
do pão e a oração. E havia em todos eles profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Que os que criam se reuniam num só lugar, unidade, e compartilhavam tudo o que possuíam, unidade. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados, unidade e comunhão. E adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, unidade, sempre louvando a Deus juntos, desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Unidade. Unidade atrai o mundo, para que o mundo veja a glória do Senhor entre nós. Unidade faz crescer a igreja. Às vezes a minha maneira de pensar, por pensar diferente, já causa divisão. Por isso que às vezes a gente fala, puxa vida, por que a igreja não cresceu esse ano? Porque está pensando diferente. É simples assim. Porque alguém entre nós está pensando diferente. Por isso que a gente não cresceu. Quando estamos no mesmo pensamento em Cristo Jesus, nos movemos para a comunhão, onde adoramos juntos, celebramos juntos, servimos a Deus juntos, nos amamos juntos com o amor de Cristo, nos perdoamos uns aos outros, na unidade nos protegemos contra os ataques do diabo. Uma história que costuma contar, uma história de um elefante que quase foi morto, atacado pelos leões, não é elefante, não, búfalo, que estava num rio nadando, tentando atravessar o rio pequeno, e não conseguia atravessar o rio, e de longe um grupo de leões via aquele búfalo, e eles se aproximaram dele para atacá-lo. Chegaram perto, aquele uma forma até esperto, né, querendo atacar aquele búfalo. E de repente, quando os leões chegaram perto daquele búfalo, o que aconteceu? Outros búfalos apareceram para cuidar, para livrar ele, para tirar ele daquele laço. E quando os leões viram os outros búfalos aparecer naquele lugar, eles se escaparam, fugiram. A estratégia do inimigo: deslocar você, isolar você para lá. Se chateia, fica isolado, não vem no culto, não vive na unidade, fica em casa, fica lá sozinho, vai na praia, vai para o cinema sozinho, vai passear sozinho, não aparece mais na igreja, vai criticando tudo, vai falando mal de tudo, de todos, vai ficando lá. O inimigo olha para você, puxa, esse aqui é a comida, um prato bem feito, fácil de atacar. Mas quando a gente está unido aqui, difícil o inimigo atacar você. Quando você está lá na célula, é um lugar de proteção. Quando você está na oração, é um lugar de proteção. Quando você está naquele grupo, por mais reduzido que seja, mas onde tiver uma ou duas pessoas, em nome de Jesus, aquele lugar é a manifestação da presença de Deus, é um lugar de proteção, de cuidado, de vida. Lugar onde que o inimigo não quer que você fique, permanece lá. O inimigo quer que você fique longe. Quanto mais longe você ficar, melhor vai servir para ataque do inimigo. Na unidade nós nos perdoamos uns aos outros. Na unidade nos protegemos contra os ataques do inimigo. Na unidade nos encorajamos, nos fortalecemos. Na unidade nos fortalecemos juntos. Amém? Fique em pé, por favor. Esse é o lugar a gente se fortalecer, se animar, se encorajar. Eu quero te pedir para aproveitar o momento aqui agora. Sai do seu lugar, dá um abraço para 5 pessoas. Dá uma palavra de encorajamento para essa pessoa. Dá uma palavra de encorajamento, de fortalecimento. Dá uma palavra, um abraço.
fortalecimento, encorajamento para essa pessoa. Essa é a vida da igreja. Você não pode largar essa vida da igreja, na unidade, nessa comunhão onde o Senhor nos abençoa, no meio dessa comunhão. No meio dessa comunhão. E nessa comunhão. Grande Gustavo. Cladonô, você é o cara. Você é o cara. Pode deixar, depois o Gustavo vai pagar a pizza para você. Gustavo vai pagar. Vai pagar a pizza. Não. Já vai não fazer? Qualquer coisa aí, Fabião paga. Fábio paga. Fábio é nosso empresário. Isso aí que você experimentou agora é a vida da igreja. Precisa continuar. Não é de vez em quando. Quando a gente lê o livro de Atos, capítulo 12, que nós lemos agora, o segredo do crescimento era a perseverança. Perseveravam na mesma coisa, na mesma prática, comunhão dos apóstolos, ensino da palavra, perseverar. Não, ontem a gente fez, ontem teve culto, hoje também, amanhã também vou estar lá, na terça vou estar lá, na quarta vou estar lá, vou perseverar, na quinta, se precisar, eu faço culto na sexta-feira aqui. Perseverar. O milagre aparece. É na unidade de comunhão, onde que o apóstolo, o salmista Davi, onde que ele diz, quão bom e quão agradável é os irmãos vivam em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha das suas vestes, e revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando há unidade de Deus, a gente não precisa pedir bênção. O segredo, quando há unidade, você não precisa pedir bênção nenhuma. Sabe o que o Senhor faz? Ele manda a bênção. Ele dá ordem, ordena. Eu estou vendo unidade na Batista Peniel Vicente Carvalho. Estou ordenando que haja cura naquele lugar, que haja libertação, portas abertas naquele lugar, vidas salvas naquele lugar, famílias salvas naquele lugar, porque o povo está unido pensando a mesma coisa. Aleluia, você crê nisso? Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Você purê ou batata crua? Quem você é? Que o Senhor cresça, eu diminua. Eu quero me esconder debaixo da tua glória, Senhor. Eu sei que sozinho eu não consigo fazer nada, mas juntos nós podemos. Sozinho não. Sozinho não. Dá a mão para quem está ao seu lado, por favor. Dá a mão. Vamos cantar juntos. Vamos ministrar, louvar juntos. Nós somos purê. Sozinho jamais. Sozinho jamais. Assim que nós somos. Deseja isso. Faça isso uma oração sua. Uma oração sua. Ore sobre isso. Senhor, eu quero fazer a minha parte.